Olá, tutores. Eu sou o professor Daniel e nesse vídeo eu vou comentar com vocês um pouco sobre a disciplina de parasitologia do curso de Ciências Biológicas EAD. Bom, essa disciplina, primeiramente, é uma disciplina de 70 horas e ela é dividida em 6 unidades. Então, por conta desse número de unidades, eu dividi o conteúdo, sendo que a primeira unidade está relacionada com os conceitos gerais da parasitologia, a segunda unidade com noções de epidemiologia e ectoparasitas, a terceira unidade já relacionando os protozoários e as características dos protozoários, as doenças que eles causam, né? A unidade 4 sobre os plateumintos e as doenças que eles causam, a unidade 5 sobre os nematóides, características gerais também desse grupo, as doenças que causam. E por fim, a unidade 6, já é uma compilação de todo o conteúdo visto na disciplina, aonde será passado um artigo para os alunos, um artigo curto para eles lerem e discutirem no fórum online, colocando novas informações sobre algumas doenças que nós trabalhamos na disciplina. Então eu vou comentar rapidinho aqui alguns detalhes sobre as unidades para a gente entender o que é importante que os alunos aprendam, na verdade. Então vejam, essa disciplina de parasitologia, ela engloba protozoários, basicamente, né, protozoários, os plateumintos, os nematóides, os ectoparasitas, né, alguns insetos, artrópodos que podem causar lesões no corpo humano. Tem algumas características gerais de cada um dos grupos, né? E aspectos epidemiológicos. Sempre é importante isso ser frisado em cada um dos conteúdos, a questão da epidemiologia. Nesse sentido, então, todas as unidades é importante que os alunos compreendam bem quem que é o agente etiológico, né, o causador da doença, o ciclo biológico desse agente, a doença em si, né, o nome da doença que ele causa no ser humano, os sintomas, relacionando sempre o ciclo biológico com os sintomas causados nos seres humanos, e aí, por fim, questão de tratamento e profilaxia. Então, esses pontos aí são fundamentais em cada uma das unidades para o aluno conseguir compreender melhor as principais características de cada doença. Então, vejam, na unidade 1, que está relacionando os conceitos gerais de parasitologia, essa unidade ela é bem importante, porque muitos termos usados na disciplina, eles vão ser definidos aqui. Então, essas definições desses conceitos são essenciais. Então, por exemplo, conceito de vetor, conceito de hospedeiro intermediário, hospedeiro definitivo. Todos esses conceitos a gente viu, já está postado no vídeo dessa unidade e também os alunos têm essas informações no material didático deles. Esses conceitos são fundamentais para entender melhor a disciplina. O que é um ciclo heteroxênico, um ciclo monoxênico, algumas relações de adaptações dos parasitas no hospedeiro, questão de adaptações morfológicas, né? Hipertrofia, degeneração de algumas estruturas. Esses conceitos fundamentais, questão de epidemiologia, questão de epidemias, pandemias, né? Saber conceituar, diferenciar cada uma delas. Tanto que os exercícios desse conteúdo são todos voltados nesses conceitos, né? Já na unidade 2, que está relacionando as noções epidemiológicas e ectoparasitas, eu separei dessa forma porque ficaria muito pouco conteúdo só deixando a parte de epidemiologia. Então eu juntei a epidemiologia com ectoparasitas. Na parte de epidemiologia, o principal, o fundamental que eles entendam, que é o conceito da epidemiologia, né? Que está relacionando fatores que podem provocar uma doença parasitária numa determinada população. E que fatores são esses? Bom, isso é uma questão até pedida nos exercícios para eles, que é a questão da tríade epidemiológica. Então esse é o principal conceito, ou conceitos, né, que os alunos têm que saber sobre epidemiologia. Então a questão da tríade epidemiológica, que une hospedeiro, agente e ambiente, os conceitos, as ideias por trás de cada um desses pontos da tríade é importante. No caso do hospedeiro, questão de susceptibilidade, questão de resistência, de sexo, de idade,
Isso os alunos têm que saber, que faz parte de um estudo epidemiológico, de uma determinada doença numa região. Questão do agente, se o agente ele tem uma alta virulência, qual que é a dose infectante, como é que ele infecta o hospedeiro humano. Então são fatores também específicos para o caso do agente etiológico. E no caso do ambiente, que é a outra ponta que amarra essa tríade epidemiológica, as condições socioambientais, questão da temperatura, do clima, questões socioeconômicas, moradia, saneamento básico. Então, cada um desses pontos tem informações importantíssimas para poder entender melhor como uma determinada doença pode se proliferar numa determinada região. Lembrando sempre que existem algumas doenças que estão relacionadas com vetores, né? Então, nessa tríade epidemiológica ainda tem a inserção do vetor, e o vetor tem uma questão de adaptação ao ambiente, uma questão de especificidade ao agente etiológico e ao hospedeiro humano. Então essas questões eles têm que ficar bem entendidos, porque isso auxilia muito nos estudos que vêm por vir nas próximas unidades. Bom, e sobre os ectoparasitas, que também faz parte dessa unidade 2. No vídeo postado eu comentei um pouco sobre o piolho e a escabiose, né? Mas não só isso, não são só esses os dois grupos de grande interesse no caso dos ectoparasitas. Então o conceito do ectoparasita, né, que são parasitas externos, que muitas vezes ficam aderidos à pele do hospedeiro humano, e além do piolho e da escabiose, a questão dos carrapatos, né, é um tipo de ectoparasita, ele é muitas vezes sugador de sangue, mas que pode também estar vinculando doenças bacterianas, que no caso da febre maculosa, da doença de Lyme. Então são informações também que são importantes que eles leiam. O material que eles têm também tem questões sobre isso, os exercícios passados também. E além desse que eu falei, tem a questão da miase, né, que é a postura de ovos de moscas em locais específicos do corpo do ser humano, que é a famosa bicheira, né, que eles também têm que saber informações sobre esse tipo de ectoparasita. Todas essas questões que eu estou comentando está sendo questionado nas atividades online para eles fixarem bem esse conteúdo. Já a unidade 3, que está relacionando os protozoários, esse é um grupo que tem muitos agentes etiológicos, né? Muitas doenças eles causam, né? Nós temos doenças de Chagas, leishmaniose, amebíase, giardíase, a malária, tricomoníase e toxoplasmose. Foi essas doenças a gente elencou para essa disciplina. O interessante aqui dessa unidade é primeiro entender como que a gente pode classificar os protozoários causadores dessas doenças em função do sistema locomotor, né? A gente tem uma questão de facilidade separar os grupos de protozoários inflagelados, ciliados, amebas e os esporozoários. Então, essa é uma primeira definição aqui que é importante que os alunos saibam. Para quê? Para começar a discernir um pouquinho das doenças, para não haver confusões, né? Quais são as doenças causadas por flagelados, quais são as doenças causadas por amebas? Essa é um primeiro detalhe importante aí para os alunos compreenderem, iniciar a compreensão das doenças causadas por protozoários. Lembrando que nesse tópico é super importante relacionar o agente etiológico com a doença que ele causa, né? Para não haver confusões, né? Outro ponto fundamental também é o ciclo de vida dos parasitas. Os exercícios que estão online relacionam muito essa questão do nome, doença e ciclo. Obviamente, algumas questões relacionadas a tratamento e profilaxia também são interessantes que eles saibam. Uma coisa que é importante também nesse conteúdo é uma atenção especial para a malária, né, porque ele apresenta um ciclo de vida, o plasmodium, né, um ciclo de vida bem complexo, com o hospedeiro humano, que é o intermediário, o definitivo, que é no mosquito anófeles, e é importante que eles entendam o que é essa parte do acesso malárico, né, que são os acessos que causam a doença em si nos seres humanos. Por conta da proliferação de algumas formas que destroem as hemácias sanguíneas do hospedeiro. Então, uma atenção especial para a doença malária são questões que são questionadas nas perguntas online para eles, tá?
e talvez dúvidas surjam aqui nesse ponto aqui sobre essas questões. Como é um conteúdo que tem muito nome específico, nomes que podem ser confundidos de formas diferentes dos agentes etiológicos, tem que tomar muito cuidado que para os alunos eles têm que saber esses nomes, eles têm que saber o termo correto de cada um dos nomes, né? Protomastigota, tripomastigota, esses nomes são importantes, então tem que cobrar a escrita correta e o uso correto desses termos, principalmente nas questões abertas online, né? Na unidade 4, que já relaciona os plateumintos, né, são as doenças causadas por eumintos, né? A unidade 4 eu separei com os plateumintos e a unidade 5 com os nematóides. No caso dos plateumintos, primeiro que é importante que eles saibam algumas características gerais dos plateumintos, né? Eles são vermes achatados dorso-ventralmente, né? Eles apresentam sistema digestivo incompleto, ele apresenta sistema excretor por células flama, né? A grande maioria são hermafroditas. Então, assim, são características interessantes porque quando for estudar nematóide, a gente consegue discernir bem um grupo do outro. Porque é bem fácil dos alunos confundirem as doenças causadas por plateumintos com as de nematóides. E já falando em doença, as elencadas aí para essa disciplina são a teníase, a cistercose e a esquistossomose. São as principais doenças aí, não as únicas, né, mas as principais vinculadas pelos plateumintos. E uma coisa que é super importante aqui nesse conteúdo é que os alunos consigam discernir teníase de cistercose, que ocorre uma grande confusão, né? Como que se pega a teníase? Como que se pega cistercose? Ambas são causadas pelo mesmo agente, a tênia, né? Tênia solium, saginata. Mas a forma de contaminação para cada uma delas é diferente. Pode ser que uma pessoa tenha teníase e cistercose ao mesmo tempo, mas pode ser que não. É muito confundido esses detalhes. Lembrando que a teníase, ela a pessoa se contamina ingerindo carne contaminada, né? Carne crua, mal passada, contaminada, tanto de boi quanto de porco, contaminada com cisticercos. Já a cisticercose humana, a pessoa adquire se ingerir alimentos, água, contendo ovos da tênia, né? E isso vai causar diferentes doenças no corpo da pessoa. No livro do Ministério da Saúde, que é citado como referência complementar, tem bastante informação sobre essas duas doenças aqui, então é um material que dá para ser usado muito pelos alunos, tá? Então esse detalhezinho de teníase, né, o complexo teníase-cistercose é muito importante para eles que não confundirem. Outra doença que é super importante nesse grupo é a esquistossomose, que eles devem estudar, né? Muito por conta de um hospedeiro intermediário aqui, que é o caramujo, né? Da gênero Bionfalaria. Ele é considerado um vetor biológico do esquistossomo e ele é o principal, essa espécie ele é o principal, o gênero Bionfalaria ele é o principal reservatório no Brasil. Então isso é uma coisa que é importante também que eles saibam e que está relacionado com locais de alagamento e tal. E que doença que causa? A esquistossomose também ela é conhecida como barriga d'água, porque a presença dos vermes adultos ali na região abdominal, principalmente na região do fígado, nas veias próximas ao fígado, faz com que ocorra um aumento do volume desses órgãos aí, do fígado, do baço, muitas vezes, e a pessoa fica com a famosa barriga d'água, né? Lógico que outras consequências vêm com isso, mas é muito caracterizado por esses sintomas aí. Então, essa unidade é uma unidade um pouco mais simplificada, porque os organismos são um pouco maiores, né, tanto as tênias quanto o esquistossomo, e são menos doenças do que na unidade anterior. Acredito que nessa unidade eles vão ter muito mais facilidade em compreender, até mesmo por conta de nomes são nomes não tão difíceis de se entender quanto da unidade anterior. Já a unidade 5, que está relacionando os nematóides e as suas doenças, é a mesma conversa da unidade 4. Eles têm que saber características dos nematóides, são vermes cilíndricos, sistema digestivo que já é completo nesse caso, né, com boca e ânus. Eles apresentam
características que os diferenciam dos plateumintos, como por exemplo dimorfismo sexual, né? Coisa que a gente não observa tanto nos plateumintos. Então tem machos e fêmeas nesses grupos, nesse grupo de nematóides. Ou seja, eles fazem reprodução sexuada. Um outro detalhe também que é bem importante na questão dos nematóides é o estágio de mudas. São animais, organismos que vão sofrendo mudas ao longo da vida deles, e determinados estágios de mudas são infectantes para o ser humano, e outros não. Né? A questão da larva 3, né? Para ascaris ou ancilostoma mesmo, essa é a forma infectante. Então, esse entendimento dos estágios larvais de mudas desses organismos é importante que eles saibam. Outro detalhe, que muitos dos nematóides são geoeumintos, ou seja, eles precisam de uma fase da vida deles no solo, tá? Para se desenvolver. Exceto as filarioses, que são vinculadas pelo vetor, né, pelo mosquito Culex, os outros que a gente trabalha aqui nesse conteúdo são geoeumintos, eles precisam de uma fase no solo para depois então contaminar o ser humano. Mas quais são as doenças que a gente elencou aqui, né? A ascaridíase, né, a lombriga, ancilostomose, a necatoriose, enterobiose ou oxiorose, né, larva migras e elefantíase. Aqui nesse tópico tem mais doenças que a gente está trabalhando do que no tópico anterior. O importante é que primeiro eles saberem relacionar o agente com a doença, né, para não confundir, por exemplo, é a enterobiose que causa a lombriga. Não, não é. Né? Então eles têm que saber exatamente o agente e a doença de maneira específica. Outra ideia que é importante aqui é o ciclo biológico. O ciclo biológico desses grupos aqui de doenças, ele não é tão complexo assim, não é tão difícil de entender quanto os anteriores. Então eu acredito que eles vão ter um pouco de facilidade nesse sentido aqui, tá? Lembrando que as principais doenças mais conhecidas, como a lombriga, o bicho geográfico, né, que é causada por um ancilostoma também, são doenças que são mais vinculadas, mais conhecidas aí pelas pessoas e talvez eles tenham mais facilidade. Já no caso da elefantíase, é interessante frisar que ele é o único dessas doenças elencadas aqui causadas por nematóides que são vinculados pelo mosquito, né, Culex, ou seja, tem um vetor nesse caso. Enquanto os outros são todos geomintos e independem de um vetor, aqui precisa de um vetor. E que essa doença está muito relacionada com a obstrução, né, dos vasos linfáticos, com extravasamento de líquido que causa inchaço, muitas vezes nos órgãos inferiores. Não, pode também ocorrer nos superiores, mas é muito recorrente nos inferiores. E causa um inchaço que a gente chama de elefantíase, né, porque fica com aquele aspecto de pata de elefante, né. Então são doenças interessantes deles trabalharem, que eu acredito que eles não vão ter tanta dificuldade assim. No livro de referência tem bastante informação sobre todas essas doenças que foram colocadas aqui no mapa da disciplina, tá? Lembrando, é o mesmo detalhe para protozoário e para plateuminto. Eles têm que saber o nome científico corretamente, eles têm que saber a doença que causa, eles têm que saber o ciclo biológico. Então, esses pontos aí são fundamentais em cada uma das unidades. Eu ainda friso novamente isso aí, né, que eu tinha comentado no começo do vídeo. Bom, depois dessas unidades, até a unidade 5, que são unidades conceituais, né, para eles aprenderem alguns conceitos fundamentais de cada grupo, vem a unidade 6. Essa unidade 6, ela é bem interessante pelo seguinte. Nessa unidade a gente vai conseguir, pelo menos, medir o grau de entendimento individual sobre o assunto. Por quê? Primeiro, que eles vão ter que ler um artigo simples, né, que é intitulado Enteroparasitoses na Infância e na Adolescência. É um artigo curto, bem simples até por sinal. E depois deles lerem esse artigo, eles vão ter que postar no fórum de discussão informações achadas sobre o tema. E eles podem usar a internet tranquilamente, outros artigos, sites específicos, Sociedade Brasileira de Parasitologia, enfim,
com mais informações sobre as doenças, sobre as enteroparasitoses. O artigo ele só se refere à infância e na adolescência, mas se eles postarem coisas relacionadas a adultos, não tem problema, tá? A questão é vincular a discussão desse assunto no fórum. Então eles podem usar mais variados tipos de materiais, só que tem um detalhe, eles têm que citar a fonte de onde eles retiraram esse material. E tentar estimular que eles escrevam com as suas próprias palavras as informações retiradas desse site, né? O que pode acontecer mesmo é um copia e cola, né? Isso não seria tão interessante. Então, esse estímulo a essa discussão eu acho que vai ser bem legal, pode surgir inúmeras informações e para estimular a busca deles por informações, colocamos 3 perguntas básicas para iniciar essas discussões, né? A primeira delas é: quais são os enteroparasitas descritos em diversos estudos desenvolvidos no país, encontrados com maior frequência em crianças brasileiras? Então, aqui no caso, o artigo ele só comenta de eumintos, mas a gente pode relacionar os protozoários também. Se eles postarem doenças causadas por protozoários relacionado a enteroparasitoses, não tem problema. Uma ameba, uma giardíase, não tem problema. Então pode aparecer ascaris, a tricúria, ancilostomas, enteróbios, astênios, até doenças de parasitas que nós nem tratamos na disciplina. Tudo isso pode ser considerado. Pode até aparecer esquistossoma mansoni, que não é tão relatado como uma doença enteroparasitária, mas existem momentos da esquistossoma mansoni que ele tem uma fase intestinal. Também pode ser vinculado, não está errado. Então, todas essas informações aqui é muito provável que eles coloquem. O interessante é sempre colocar a fonte dessas informações. A segunda questão que norteia um pouco essa discussão é como que as enteroparasitoses podem afetar, né, o crescimento e desenvolvimento de crianças e jovens. Aqui também vão surgir vários detalhes, como, por exemplo, a perda de nutrientes, a criança vai ficando desnutrida, né? Síndrome de má absorção, questões de anorexia, pode ter alguma coisa relacionada ao sistema imunológico, né? Crianças portadoras de alguma imunodeficiência congênita, transplantados, que estão utilizando medicamentos muito fortes, pode fazer com que o sistema imunológico diminua e seja mais vulnerável a essas enteroparasitoses. Então, assim, são várias informações, mas a principal seria essa parte nutricional, né? A capacidade do patógeno em ficar utilizando os nutrientes do hospedeiro e ele vai ficando debilitado, né? E em crianças isso aí, então, é muito mais severo. E o terceiro ponto seria relacionado com quais os principais fatores que contribuem para a disseminação das enteroparasitoses, né? Aqui, basicamente, é o saneamento básico, né? A grande maioria das enteroparasitoses está relacionada com o saneamento básico. Obviamente que pode também estar relacionado com o comportamento fecal-oral. Esse comportamento fecal-oral, encontrado muito em crianças, né, pode também ser um mecanismo, um meio de contribuir para essa disseminação de enteroparasitas. Má higienização das mãos e dos alimentos, idade escolar também está relacionado, né, é uma fase bem complicada. Então, esses problemas que eu acabei de elencar, com certeza vão estar inseridos aí no fórum de discussão. Então, vejam, para finalizar, essas 3 perguntas vão estimular eles a discutir isso no fórum, tá? E mais, eles precisam colocar informações a mais, buscando de fontes diferentes para tentar entender cada vez mais essa questão dos enteroparasitas, principalmente aqui no Brasil, né? Espero que seja uma atividade bem proveitosa, eu acredito que vai ser, que vai gerar bastante discussão e conhecimento, né? Porque eles vão ter que usar todo o conhecimento adquirido do conteúdo das unidades anteriores para poder entender isso aqui. E pode ser que algumas dúvidas surjam, né? E aí a gente pode estar sanando essas dúvidas dos alunos. Então, pessoal, essa é a estrutura básica da disciplina de parasitologia, né? Ele tem um foco principal nos conceitos, né? Aqueles que eu falei no começo do vídeo.
Então, assim, eu estou à disposição para qualquer dúvida que surgir de vocês, dos alunos, tá? Então é isso, pessoal. Até!